Paz do Senhor, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um Café com Jesus aqui no canal. Estou gravando esse vídeo praticamente em tempo real para vocês, porque hoje é domingo de manhã e o Senhor colocou hoje, gente, em meu coração uma palavra que fica lá no livro de Mateus, capítulo 7, ali a partir do versículo 7. E perdoe a voz, que eu tô com a garganta inflamada, então eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui na voz, tá, gente? Então fica lá no capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim, ó: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se abre-lhe-á. Ou qual dentre vós, homens, que, porventura, o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, homens, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que estais no céu, dará boas coisas aos seus filhos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também assim para eles, porque esta é a lei e os profetas. E o que me chama a atenção é que nesse capítulo aqui, né, de número 7, lá no livro de Mateus, Jesus ele vai com os discípulos ali no monte, na montanha. E ali ele começa a doutrinar os discípulos, ele começa a ensinar como o homem deve agir, proceder mediante algumas situações. E ali eles questionam também Jesus, um pouquinho antes, lá no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Eles perguntam para Jesus como que nós devemos orar, como que é orar. E aí eu achei interessante também incluir, né, este capítulo e este versículo aqui na palavra de hoje, porque eu quero falar sobre a oração. Ontem nós tivemos um culto lá na minha igreja que foi sobre a colheita, um culto com mulheres, falando sobre a colheita. E o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração acerca da oração. E a pessoa que foi na igreja ministrar a palavra lá na hora da pregação citou vários versículos da Bíblia e dentre eles a oração, que testificou no meu coração a mesma coisa que o Senhor vinha falando comigo já há alguns dias. E por isso eu quis compartilhar hoje com vocês sobre a oração, porque a oração é muito importante para as nossas vidas. Só que muita gente já, né, me perguntou: Ju, o que é orar? Eu não sei orar. Como que eu oro? E eu quero dizer para você que orar é a coisa mais fácil que existe na vida, gente. Orar é falar com Deus. Assim como eu estou aqui falando com você, olhando para você, conversando com você, assim como eu converso com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus amigos, a mesma coisa é falar com Deus. Oração é abrir o coração, sabe? É contar para Deus o seu dia, os seus anseios, os seus desejos. É ter uma intimidade com Ele. Só que tem coisas que vai além, sabe por quê? Porque tem coisas que eu e você não temos coragem de confessar para os nossos pais, para os nossos amigos, para o nosso cônjuge, mas para Deus nós precisamos ter essa coragem. E sabe o que é melhor ainda? Sabe o que é mais lindo? É que tudo aquilo que você conta para Deus, Ele nunca vai contar para ninguém. Ele nunca vai jogar na sua cara o que você fez, o que você deixou de fazer, e ainda vai te instruir, ainda vai te trazer a solução para os seus problemas, para as suas dificuldades. Então, quando você tiver que falar alguma coisa, quando você tiver que contar alguma coisa, conte para o Senhor, conte para Deus, fale para Ele. Não fale para as pessoas que não podem te ajudar, que não podem fazer nada por você, que podem ainda sair espalhando o que você contou para ela e ainda pode te julgar, jogar na sua cara, te maldizer, rir de você. Faça a escolha certa, conte para Deus, fale para Ele, confesse para Ele os seus problemas, as suas dificuldades, a sua fraqueza,
aonde é que você sempre está caindo, aonde é que você sempre está pecando, porque Ele sim tem o poder para te ajudar, para te fazer levantar, para reanimar suas forças, para te dar o direcionamento de como você deve agir mediante a tal situação que você citou para Ele. Só Ele tem poder para te ajudar, só Ele pode te ajudar. Tem um louvor que diz, né? Que tem coisas que só Jesus faz. E é verdade, gente. Não adianta a gente chorar para A, não adianta a gente chorar para B. Tem coisas que a gente tem que ir para o joelho, de joelhos no chão, buscando a presença de Deus, contando para Ele, Senhor, me ajuda, me dá o direcionamento. Estou nessa situação, não sei o que fazer. Estou sem direção nenhuma, estou perdido, estou perdida, não sei para onde ir, Pai. Me ajuda, vai mostrando o caminho, vai me guiando, vai trazendo situação, circunstâncias, pessoas que vai me levando para o centro da tua vontade. Deus vai enviar situações, pessoas, Ele vai falando com você, Ele vai te orientando, Ele vai colocando na sua mente aquilo que você precisa fazer e aí sim você vai encontrar o caminho certo. Então não é contando para as pessoas, não é chorando para as pessoas que a gente vai sentir alívio, que a gente vai ter direcionamento, não, pelo contrário. Muitas vezes a gente pode até trazer problemas futuros para nós mesmos, né, confiando em pessoas erradas ou contando coisas que não deveríamos contar. E o que é a oração? A oração não é só você entrar lá no seu quarto, que eu vou compartilhar com vocês, né, um trechinho aqui do capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, que fala quando Jesus nos ensina a orar. Mas a oração não é só essa que você entra lá no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e vai orar. Não. Paulo disse: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É viver de joelhos no chão orando, gente? A gente sabe que isso é impossível, porque nós temos uma vida diária com a nossa família, compromisso com o nosso trabalho, temos nossos afazeres. Seria humanamente impossível viver de joelhos, orando a Deus ali o tempo todo, 24 horas por dia. Então, Paulo, quando diz orar sem cessar, ele quer dizer orar em qualquer lugar, aonde quer que você esteja trabalhando, você esteja lavando sua louça, você esteja dentro do ônibus, dirigindo seu carro, aonde quer que você esteja fazendo o que for, esteja em conexão com Deus o tempo todo. Por exemplo, eu estou limpando a minha casa e de repente eu começo a falar com Deus e daqui a pouco as lágrimas começam a descer porque eu começo a sentir a presença de Deus aqui dentro da minha casa, passando pano na casa, lavando louça, lavando roupa, estendendo roupa no varal, sabe? Às vezes eu desço aqui a rua da minha casa para buscar os meus filhos na escola e eu desço conversando com o Senhor e só de falar eu já me sinto assim emocionada porque quantas vezes eu obtive respostas do céu através de oração, assim, fazendo as coisas e orando. Porque muitas vezes eu quero dobrar o meu joelho, quero passar ali horas, momentos com o Senhor, mas eu não tenho tempo. Então eu não consigo, né, estar fazendo isso como eu gostaria. Mas eu não deixo de falar com Deus. E, claro, precisamos daquele momento, né, a sós com Ele. Precisamos fazer isso que Jesus disse aqui no versículo 9 do capítulo 6. Olha só como ele ensina os discípulos, né? Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Aqui, Jesus dá um exemplo de oração, que nós precisamos entrar ali no nosso quarto, fechar a nossa porta e nos derramarmos ali na presença do Senhor, aonde é o secreto, aonde ali nós vamos ter um momento de intimidade com o nosso Pai, e ali nós vamos confessar para o nosso Pai aquilo que só cabe a Deus e você saber, que são particularidades suas, aquela hora que você precisa, sabe,
de algo que só Deus pode fazer por você. Aquele momento que você precisa pôr algo para fora, que só você e Ele pode saber. Aquele momento que você precisa chorar, desabafar com alguém que você sabe que vai ter a solução para aquela causa sua impossível. Então há momentos que é necessário a gente ter aquele particular com Deus, ter aquele momento, sabe, a sós com Ele, mas isso não significa que você não possa orar da forma que eu já te falei aqui, fazendo outras coisas. Então busque a Deus, não deixe de orar, porque falando com Deus todos os dias você passa a ter uma intimidade com Ele, passa a confiar, a ter mais fé, passa a ter mais contato com seu Pai, passa a aprender a ouvir seu Pai, a ser guiado por Ele, a ser instruído por Ele. E aí já deixa de lado todos os conselhos do homem. E aí você passa a deixar de lado também aqueles pensamentos que você acha que são corretos, que são certos, mas que na verdade não são, que não vão te levar a lugar algum, a não ser acarretar talvez mais problemas para você, mais dificuldade. Então, quando a gente tem intimidade com Deus através do nosso diálogo diário com Ele, através da nossa oração, a gente passa a ser guiado por Ele, pelo Espírito Santo, a sermos moldados, a sermos homens e mulheres melhores e passamos a aprender a confiar nessa palavra aqui, que nada mais é do que o próprio Deus falando comigo e com você. Porque muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro comum, mas ela não é. A Bíblia é o próprio Deus falando comigo e com você. Então, quando eu preciso de uma direção, quando eu preciso de um conselho, quando eu preciso de um direcionamento para algo na minha vida, tudo que eu preciso está aqui. Esse é o manual, é o maior e melhor manual para eu e você vir buscar conselhos, porque aqui, seguindo o que está aqui, não tem como errar, não tem como falhar. Agora, quando a gente vai pelos nossos próprios pensamentos, com certeza estamos nos arriscando muito a errar, a cair e muitas vezes, gente, até podendo não se levantar mais. Conheço muitas pessoas que foram pelos seus próprios conselhos e conselhos de terceiros, né, de homens falhos, assim como eu e você, que estamos sujeitos a errar, e essas pessoas caíram e nunca mais se levantaram. Estão lá, prostradas, estão sendo humilhadas pelo inimigo e já não têm mais forças para lutar. Estão na sarjeta. Mas quando eu e você buscamos conselho através da palavra de Deus, que é a própria voz de Deus falando com a gente, comigo e com você, certamente estaremos sendo guiados pela luz e nos caminhos corretos. Amém? Então foi essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia de hoje, para motivar você para orar mais, para buscar mais de Deus, e assim seremos bem-sucedidos. Então não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de falar com Deus, não deixe de buscar conselhos em sua palavra, porque assim eu e você seremos mais do que vencedores. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É Ele que nos fortalece dia após dia. E se você acha que você chegou nesse vídeo aqui por sua vontade própria, você está muito enganado. Foi Deus que te direcionou até esse vídeo para que você viesse ouvir essa palavra e a partir de hoje viesse a conversar mais com seu pai, ter mais intimidade com seu pai, porque nós vemos muitas pessoas almejando ir para o céu, estar no reino de Deus, morando com o Senhor ali na eternidade. Mas como que a gente vai morar na casa de alguém que a gente mal conhece? Porque se eu não tenho contato com meu pai, se eu não falo com meu pai, se eu não converso, se eu não oro ao meu pai, se eu não busco o meu pai na palavra, eu não o conheço. E se eu não o conheço, como desejo de morar na casa de alguém que eu não conheço? É a mesma coisa de você estar indo morar na casa de um estranho. Lá você não vai se sentir à vontade, não vai ter liberdade, vai ficar ali num cantinho isolado, com vergonha, tímido, cheio de receios. Então é necessário esse diálogo diário,
essa oração diária, é necessário a busca pela palavra de Deus para que possamos conhecer o nosso Pai e quando formos morar com Ele, saber quem verdadeiramente é o nosso Pai. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Espero muito que Deus tenha falado com você. E eu já quero pedir para você deixar o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no canal, para que outras pessoas também sejam alcançadas através da palavra do Senhor. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!